Oi, pessoal. Sejam bem-vindos ao curso de Gestão Pública e Relações de Trabalho do Sindusprev. Hoje falaremos do módulo 1, dos Fundamentos Históricos da Administração Pública no Brasil. Neste módulo, focaremos nesta aula a atividade 1, os primeiros estudos sobre administração e gestão. Entre os temas tratados nessa aula, vamos passar pela questão da divisão do trabalho em Adam Smith, vamos falar sobre o Taylorismo e a gestão científica do trabalho, sobre o Fordismo e a linha de produção, sobre Fayol e as funções gerenciais e, finalmente, sobre Maillot e as relações humanas. Vamos iniciar essa aula tratando da teoria clássica liberal de Adam Smith. É bom lembrar que quando nós falamos em Adam Smith, nós nos referenciamos em um contexto histórico marcado por um processo profundo de transformações que acontecem especialmente na Europa e que condicionam a chamada Revolução Industrial Europeia. A Revolução Industrial vai levar a uma transformação nos modos de produção e nas formas de organização do trabalho. Com a transição das atividades agrícolas para as atividades fabris e industriais, há uma necessidade cada vez maior de organização e racionalização do trabalho. Adam Smith, considerado o mais importante intelectual economista liberal, será o introdutor de algumas teorias acerca das formas de racionalização, organização e planejamento do trabalho industrial. Adam Smith foi um economista escocês que escreveu uma obra importantíssima, considerado o maior clássico do liberalismo, chamada A Riqueza das Nações. Nesse texto, Smith apresentava indicações sobre as formas modernas de gerenciamento do trabalho no sentido da ampliação contínua da produtividade industrial. Smith partia dos princípios da necessidade de execução de um planejamento anterior ao início do processo produtivo, de forma que as atividades fossem organizadas para maximizar a produtividade média do trabalho. Ao falar sobre o trabalho e o desenvolvimento das atividades industriais, é fundamental a gente partir de um princípio teórico, que é a teoria do valor. Inicialmente, vamos tratar da teoria do valor-trabalho. A teoria do valor-trabalho se inicia com os estudos de Aristóteles na Grécia Clássica. Aristóteles foi o primeiro a distinguir o valor de uso do valor de troca. Uma vez colocado no mercado, um objeto se torna uma mercadoria e, por isso, passa a deter um valor objetivo de troca, que não se confunde com o valor subjetivo do uso que esse objeto pode proporcionar. Quando nós usamos determinado objeto, esse objeto nos proporcionará algum prazer. Agora, é muito difícil mensurarmos a quantidade de prazer que um determinado uso de um objeto pode gerar para um indivíduo, pois esse prazer será diferente se usado por outro indivíduo. Assim, quando nós distinguimos o valor de uso do valor de troca, procuramos, na mensuração do valor de troca, ou seja, do valor das mercadorias, instaurar um método de comparação objetivo entre as diversas mercadorias, de forma que possamos trocar mercadorias a partir de um mesmo referencial. Adam Smith, David Ricardo e Karl Marx aperfeiçoaram a teoria do valor desenvolvida por Aristóteles, definindo de forma racional e objetiva os meios de atribuição de valor às mercadorias. O valor de troca de todas as mercadorias, segundo esses autores, derivaria diretamente da quantidade de tempo médio de trabalho necessário para sua produção. Dessa forma, todas as mercadorias poderiam ser comercializadas, já que seus valores de troca corresponderiam às quantidades variadas de uma mesma unidade de referência, o tempo médio de trabalho necessário para sua produção. Daí que o valor de um fósforo e de um transatlântico, mercadorias bastante diferentes,
e que envolvem quantidades também bastante diferentes de trabalho, poderiam ser comparados a partir de um mesmo referencial objetivo. Assim, de acordo com o tempo médio para a produção dessas mercadorias do fósforo e do transatlântico, poderemos concluir que um determinado transatlântico teria o valor de uma quantidade X de fósforos, porque tanto o fósforo quanto o transatlântico podem ser derivados em uma unidade básica de referência, que é a quantidade média de trabalho necessário para a sua produção. Quando nós falamos em quantidade média de trabalho necessário para a produção de uma mercadoria, dizemos respeito não a um trabalho hipereficiente e nem a um trabalho pouco eficiente, mas um trabalho com uma eficiência média, uma eficiência de referência. Adam Smith vai propor a tese da divisão do trabalho. Segundo Smith, a divisão do trabalho foi fundamental para o futuro desenvolvimento industrial do capitalismo. A divisão do trabalho seria decorrente de métodos de planejamento e racionalização da produção, maximizando o tempo médio de trabalho necessário para a produção de cada mercadoria. Os princípios de gestão do trabalho começam a ser cada vez mais importantes para as atividades produtivas e industriais, exigindo o planejamento e a gestão de pessoal compatíveis com as perspectivas de ampliação da produção industrial e da produtividade média dos trabalhadores. Segundo a tese da divisão do trabalho, o parcelamento de atividades ampliaria a capacidade de produção de cada trabalhador individualmente, uma vez que ele tenderia a se especializar nesta atividade particular e, com o tempo, reduziria o tempo de produção de cada etapa. Portanto, Smith vai indicar o caminho para um planejamento racional do trabalho e da produção que leve a uma ampliação dos lucros e uma ampliação da riqueza das nações. Vamos agora passar por uma pequena animação que expressa o conteúdo do primeiro capítulo da obra A Riqueza das Nações, de Adam Smith. Nessa animação, nós poderemos verificar como Smith acompanha o processo de produção de alfinetes numa pequena manufatura no interior da Inglaterra. É bom destacar que trata-se de uma manufatura, ainda não estamos falando de uma indústria. Entretanto, os princípios do parcelamento do trabalho e da divisão do trabalho já estão presentes nessa manufatura, que é um exemplo bastante interessante para pensarmos o desenvolvimento futuro do capitalismo industrial no mundo todo. Vamos à animação. A partir de agora, nós vamos analisar a organização do trabalho em uma manufatura e, para fazer isso, iremos explorar o exemplo da fábrica de alfinetes. A partir desse momento, a explicação será dada por Adam Smith, o pai da economia política. Ele vai nos explicar como funciona uma manufatura por meio de seu texto clássico sobre a divisão do trabalho em uma fábrica de alfinetes. Aqui está a nossa fábrica de alfinetes e aqui estão os nossos funcionários. Vamos então à realização do trabalho. O primeiro funcionário tem como tarefa esticar o arame. O segundo trabalhador endireita o arame. O terceiro funcionário realiza o corte do arame. O nosso quarto trabalhador tem como responsabilidade fazer a ponta do alfinete. Depois temos uma tarefa mais complicada, que será dividida em 3 partes. O quinto trabalhador esmerilha o topo do arame para receber a cabeça do alfinete. Essa é a primeira parte da operação. O sexto trabalhador vai realizar a segunda parte dessa tarefa. Seguindo adiante, o sétimo funcionário realiza a terceira e última parte dessa complicada função de esmerilhar o topo do arame para receber a cabeça do alfinete. O oitavo trabalhador ajusta a cabeça ao alfinete. O nosso nono funcionário vai pratear os alfinetes para que eles fiquem com um aspecto mais bonito e ganhem maior durabilidade. Por fim, o 10º funcionário insere os alfinetes na cartela para que eles sejam comercializados. No fim de todo esse processo, os alfinetes estão finalmente prontos. Vamos voltar a Adam Smith, pois ele tem mais algumas coisas para nos dizer. Vejam só. São 10 funcionários.
Cada um executa uma única tarefa, ou seja, existe uma divisão do trabalho. Quando as tarefas são divididas, cada trabalhador começa a se especializar nessa função, tendendo a realizar suas atividades com técnica cada vez mais apurada. No fim do dia, os 10 funcionários irão produzir 48 mil alfinetes. Caso estivessem trabalhando sozinhos, não seriam capazes de produzir nem mesmo um único alfinete por dia. Adam Smith, muito obrigado pela sua colaboração. É sempre bom ter um especialista por perto. É preciso fazer mais uma observação. Na manufatura analisada nesse exemplo, a produção ainda é manual. As máquinas não foram introduzidas no processo produtivo. A partir da teoria do valor-trabalho, o tempo gasto pelo trabalhador para a produção de uma mercadoria passou a ser determinante para a definição da produtividade, da produção e, consequentemente, do lucro das atividades industriais. Por isso, a racionalização do tempo nos processos de produção poderia promover um aumento contínuo das taxas de retorno dos investimentos industriais, ampliando a riqueza das nações. É bom lembrar que, para Adam Smith, a riqueza das nações se ampararia fundamentalmente na riqueza produzida pelo mercado. Smith, por ser um liberal, ele defende a não intervenção do Estado na esfera econômica, e todas as suas análises partem do referencial da economia para distinguir as diversas nações do mundo. Por isso, a política e o Estado perdem importância na análise de Adam Smith, ganhando importância a economia e o modo de produção. Adam Smith vai ser o primeiro a desenvolver, ao lado da teoria do valor-trabalho, a chamada teoria da divisão do trabalho. No sentido de maximizar a produtividade média dos trabalhadores, Adam Smith vai chegar à conclusão de que um trabalho dividido em diversas etapas e executado por diversos trabalhadores pode ser mais produtivo do que um trabalho realizado por um único trabalhador em apenas uma etapa de produção. Segundo Smith, a tese da divisão do trabalho foi fundamental para o desenvolvimento industrial do capitalismo. A divisão do trabalho seria decorrente de métodos de planejamento e racionalização da produção, maximizando assim o tempo médio do trabalho necessário para a produção de mercadorias e, portanto, ampliando a produção e ampliando os lucros. Os princípios de gestão do trabalho começam a ser cada vez mais importantes para as atividades produtivas, exigindo planejamento e gestão de pessoal compatíveis com as perspectivas de ampliação da produção industrial e da produtividade média dos trabalhadores. Segundo Smith, a divisão do trabalho previria um conjunto de orientações normativas de organização do processo de produção. Entre as questões fundamentais para a organização do processo de produção, podemos indicar 1. O planejamento. 2. A racionalização do processo de produção. 3. O parcelamento das atividades. 4. A redução do tempo entre as atividades de produção. 5. A redução do tempo médio de trabalho para a execução de cada atividade. E 6. O aumento da especialização, da eficiência e da produtividade. Vamos falar agora de um outro autor importante na história do pensamento econômico e que vai desenvolver ainda mais as teorias elaboradas por Adam Smith, Frederick Taylor. E ele vai dar origem a uma escola de pensamento administrativo que vai ser denominada de Taylorismo. Então falemos agora do Taylorismo, e especialmente da gestão científica do trabalho. Frederick Winslow Taylor foi um matemático americano e o primeiro a afirmar que o desenvolvimento industrial deveria ter como premissa a racionalidade científica, estimulando o desenvolvimento de métodos e técnicas de gestão que promovessem a ampliação da produtividade do trabalho. Vejam que, enquanto Adam Smith está preocupado com o processo de distribuição das atividades de trabalho, Winslow Taylor está preocupado principalmente com a racionalização das atividades dos trabalhadores. O Taylorismo presume um conjunto de atividades fundamentais para a organização da produção. Taylor demonstrou a importância do planejamento
na estruturação dos sistemas de trabalho. Esse planejamento deveria ser pautado pela racionalidade científica. O Taylorismo pressupõe uma extrema especialização do trabalho e uma intensa divisão desse trabalho. Quanto mais dividido o trabalho em diversas etapas, maior será a produtividade média dos trabalhadores e, portanto, a produção geral da indústria e os lucros dos empresários. Para Taylor, deveria haver uma distinção entre as etapas de planejamento e execução das atividades. O treinamento dos funcionários seria mais eficaz para o processo produtivo do que a qualificação anterior desses funcionários. O treinamento passa a regrar a atividade de trabalho do trabalhador de forma que ele realize tarefas repetitivas, maximizando as suas ações, os seus movimentos e, portanto, a sua produtividade média. Taylor partiu do modelo amparado em observações empíricas, ou seja, observações da realidade. Ele cronometrava o tempo médio das operações realizadas pelos trabalhadores para planejar a maior eficiência física e produtiva desses trabalhadores. Quanto maior a integração entre o trabalhador e os organismos de planejamento, maior seria a especialização e a racionalização da ação produtiva, permitindo, supostamente, a ampliação dos salários e também a ampliação da produção, reduzindo-se o tempo médio de produção de mercadorias e ampliando-se a produção total da indústria. Taylor previa a existência de mecanismos de controle sobre os processos de produção e sobre os trabalhadores. E também propunha a adequação de tempos precisos para a execução de cada uma das atividades, de forma que as tarefas maximizassem a atividade produtiva e minimizassem o tempo entre as etapas de produção. A redução do tempo entre as etapas de produção faria com que, no global, a indústria passasse a produzir mais e, portanto, gerasse mais lucros. Taylor propôs a criação de sequências fixas de atividades, de acordo com ritmos pré-estabelecidos pelas máquinas. Ou seja, o trabalhador passa a ser regrado pela máquina, passando a ter um ritmo de trabalho condicionado pelos interesses do empregador, pelos interesses do empresário. Nesse sentido, propõe-se a redução do tempo médio de operação para cada processo de trabalho e consequente diminuição do desperdício operacional de tempo entre as etapas de produção e reduzindo também a dispersão do trabalhador na execução das suas tarefas. Quando nós falamos no Taylorismo, é preciso que a gente destaque alguns princípios fundamentais. O primeiro deles é que quanto menor o número de movimentos que o trabalhador executa para realizar uma determinada tarefa, menor também será o desgaste humano e, portanto, maior a produtividade média do trabalho. Para Taylor, os operários deviam ganhar prêmios por produtividade, estimulando, assim, a eficiência de cada trabalhador. Ou seja, o trabalhador que produzisse mais em um menor tempo ganharia mais, ganharia prêmios, ganharia bônus salariais e, com isso, seria estimulado a cada vez mais produzir mais e mais rápido. Para Taylor, as hierarquias dentro dos sistemas de trabalho deveriam ser profundamente rigorosas e rígidas, assim como deveriam ser também os métodos de controle sobre o trabalho. Em todas as operações, deveria haver controle sobre as atividades do trabalhador, de forma que o trabalhador não dispersasse suas ações em outras atividades que não aquelas que haviam sido planejadas originariamente. Isso buscava explorar ao máximo a força de trabalho e regrar o trabalhador de acordo com o planejamento da atividade. Quanto mais simples e mecânicas são as tarefas do trabalhador, maior a capacidade produtiva desse trabalhador, visto que ele tenderá a ter menor dispersão em outras atividades e principalmente entre as atividades. Vejam que todas as indicações de Taylor acabam levando a uma maximização da produtividade do trabalhador a partir de mecanismos de controle e de estímulo à ampliação da produtividade média do trabalhador, ampliando a velocidade do seu trabalho.
As máquinas seriam fundamentais para condicionar a velocidade do trabalho da classe trabalhadora, fazendo com que essa classe fosse extremamente explorada, sendo que os salários não aumentavam na mesma velocidade do aumento da produtividade média. Outro importante teórico e empresário que acabou implantando sistemas de monitoramento, organização e planejamento do trabalho modernos foi Henry Ford. Ford deu origem ao que nós denominamos como Fordismo, que é uma escola de pensamento econômico que vai orientar as novas formulações dos mecanismos de trabalho no processo de produção industrial. Ford vai ser responsável por um processo de massificação da produção industrial, ampliando a produtividade e a integração homem-máquina, já sugerida por Taylor. Henry Ford foi o fundador da Ford Motor Company. Foi o primeiro industrial a instaurar métodos racionais e científicos de trabalho. Ford criou a linha de montagem, maximizando o tempo do trabalho dos operários ao eliminar as atividades intermediárias e principalmente o deslocamento dos trabalhadores entre as operações do trabalho. Todos os automóveis da fábrica Ford eram da cor preta, que secava mais rápido e evitava a mudança de tintas nos compressores. Por isso, não era preciso limpar os compressores, reduzindo o tempo da produção de automóveis. Para Henry Ford, era fundamental que os trabalhadores não se deslocassem dentro da indústria, reduzindo o tempo de dispersão do trabalho. Henry Ford tinha uma frase exemplar do modelo que ele implanta na indústria de automóveis. Ele dizia: você pode ter um carro da cor que desejar, contanto que seja preto. Ou seja, era preciso produzir mercadorias que fossem reprodutíveis em massa e que reduzissem ao máximo o tempo médio da sua produção individual. Passemos agora a uma segunda etapa. Vamos falar de Fayol e da escola clássica de administração, focando as questões do planejamento, do controle e da gestão de processos de trabalho. Jules-Henri Fayol era filho de pais franceses, nasceu na Turquia, embora tenha feito seus estudos em Paris. Fayol foi o fundador da Escola Clássica de Administração. Em 1916, ele escreveu um livro que se tornou um dos maiores clássicos dos estudos sobre a administração de empresas, o livro Administração Industrial e Geral. Fayol foi fundador do Centro de Estudos Administrativos, a primeira associação que reuniu empresários que se dispunha a discutir processos administrativos e novas formas de organização industrial. No final da década de 1880, Fayol assumiu a direção de uma mineradora de carvão falida e rapidamente a reergueu. Para tanto, ele utilizou inúmeras novas técnicas de administração. Enquanto o Fordismo preconizava a direção centralizada do trabalho e do planejamento, o Taylorismo se dedicava à adaptação do trabalhador. Ou seja, o Fordismo pensava nos processos, enquanto o Taylorismo passa a pensar no trabalhador. Fayol se preocupou com os processos intermediários, especialmente com aqueles relacionados à gerência e ao controle dos trabalhadores no processo de produção. Fayol contava com a atenção nos mecanismos de gestão. Ele foi o primeiro a pensar em um planejamento racional da gestão administrativa dentro dos ambientes industriais. Repensando os organogramas, as hierarquias, introduzindo quesitos como comando, coordenação e controle, seria possível obter melhores divisões administrativas e melhores controles gerenciais sobre o trabalho, ampliando os potenciais de produtividade da planta industrial. Fayol foi também o primeiro a desenvolver os estudos sistemáticos sobre gestão do trabalho. Foi o primeiro intelectual a propor uma disciplina do conhecimento científico dedicada às teorias administrativas. Mais tarde, essa disciplina ganharia escopo e se tornaria uma disciplina do campo das ciências, a administração. Para Fayol, a humanidade deveria se orientar
pelas seguintes funções: planejar, organizar, controlar, coordenar e comandar. Essas funções orientariam todas as formas de gerência, organização e planejamento do trabalho industrial. Nesse sentido, Fayol dá um passo adiante de Ford e Smith no que diz respeito à organização interna dos processos de produção e dos processos de trabalho. Vamos agora fazer uma rápida passagem pelos itens principais apresentados pela teoria de Fayol. Primeiro, toda unidade industrial deveria ter uma unidade de comando, com uma disciplina rigorosa, que impusesse uma autoridade, mas também impusesse responsabilidade para os gestores e administradores. Todo o processo de produção deveria partir de uma intensa divisão do trabalho, de uma subordinação dos interesses individuais do trabalhador e dos gerentes aos interesses da organização industrial. Deveria ocorrer uma remuneração justa aos trabalhadores, estimulando assim a produtividade e o trabalho intenso dessa mão de obra. Deveria ocorrer também uma hierarquia centralizada e uma estabilidade do pessoal. Quanto mais estável, mais tranquilo e produtivo é o trabalhador. No ambiente industrial, deveria ser estimulada também a iniciativa, para que inovações pudessem continuamente ser incorporadas aos processos de produção. Outra questão que é fundamental também para Fayol é o que ele chama de espírito de equipe, ou seja, a capacidade de desenvolver um bom relacionamento entre os colegas de trabalho, de forma que todo o grupo produza mais e melhor. Vamos agora falar sobre a teoria de Elton Mayo acerca das relações humanas, focando especialmente na psicologia organizacional e no controle dos recursos humanos. Elton Mayo nasceu na Austrália, estudou na Inglaterra e se mudou para os Estados Unidos, onde lecionou nas melhores universidades, entre elas Harvard, considerada a melhor universidade do mundo. Mayo procurou compreender como as questões psicológicas intervinham nas atividades dos trabalhadores. E, a partir de pesquisas realizadas em empresas, ele desenvolveu a chamada teoria das relações humanas na administração. Em 1927, Mayo empreendeu um estudo com os trabalhadores da Western Electric Company, uma fábrica nos arredores de Chicago. Esse estudo abriu caminho para a criação da teoria das relações humanas. A pesquisa se amparava, principalmente, na tese de que a produção dos trabalhadores dessa empresa aumentaria muito mais se fossem garantidas condições de trabalho mais saudáveis para os trabalhadores. A pesquisa relacionava o nível de iluminação do ambiente de trabalho à produtividade média do trabalhador. Vejam com isso o destaque que Mayo dá às condições de trabalho como forma de melhoria das condições psicológicas do trabalhador e que poderia condicionar uma melhoria das condições produtivas do trabalho e da produtividade individual de cada trabalhador. Mayo concluiu que as relações humanas no interior da fábrica contavam mais do que os salários para determinar a produtividade média do trabalhador, ou seja, mesmo com salários mais elevados, em condições e ambientes de trabalho piores, os trabalhadores tenderiam a produzir menos. Ou seja, é fundamental um bom ambiente de trabalho e um bom conjunto de relações sociais travadas entre os colegas de trabalho para que se maximize a produção geral dos trabalhadores. Um trabalhador satisfeito, segundo Mayo, produzia mais e sua satisfação tinha ligação especialmente com as relações sociais e com a qualidade do ambiente de trabalho. Rompendo com as teorias fordistas e tayloristas, que propugnavam a eficiência a partir de relações hierárquicas formais, né, e principalmente entendiam os aumentos de produtividade a partir dos critérios de planejamento e de treinamento da mão de obra para a execução de tarefas de acordo com os ritmos das máquinas, Mayo concluiu, em contrapartida,
que a informalidade das relações humanas poderia levar a níveis de produtividade superiores, fazendo com que o moral das equipes de trabalho se elevasse e, com isso, melhorasse o desempenho geral dos trabalhadores e, especialmente, o desempenho de cada trabalhador individualmente. Para Maillot, as relações psicológicas e interpessoais podem ser mais relevantes que os processos de burocratização, de treinamento e que a hierarquia, abrindo caminho para se pensar os recursos humanos de forma menos mecânica, mais flexível e mais humanitária. Maillot foi o primeiro teórico a pensar no trabalhador industrial como um ser humano, dotado de sentimentos, na contramão daqueles que procuravam minimizar o potencial humano para obter maiores eficiências em menores espaços de tempo, como Ford, como Fayol. Maillot demonstrou que a administração eficiente não deve levar em consideração apenas o curto prazo, ou seja, o tempo médio de trabalho necessário para a produção de uma mercadoria, mas deve levar fundamentalmente em questão o longo prazo, onde outras questões relacionadas às relações humanas, as questões afetivas, as questões interpessoais, passariam a ser ainda mais importantes para o aumento da produção global da indústria. Maillot foi o primeiro pensador a refletir sobre a importância das ciências sociais, da psicologia, da sociologia, na interpretação dos processos administrativos, abrindo caminho para os primeiros estudos sobre dinâmicas de grupos. Vejam, os estudos sobre dinâmicas de grupos colocavam exatamente o foco nas relações interpessoais. É por isso que hoje inúmeros departamentos de recursos humanos possuem em seus quadros psicólogos, exatamente porque esses profissionais vão procurar avaliar psicologicamente os trabalhadores de forma a maximizar as relações de trabalho e melhorar as condições e o ambiente em que esses trabalhadores vão se alocar. Dessa maneira, poderia-se obter, através de melhores condições de trabalho e melhores relações interpessoais no ambiente de trabalho, maior produção global. Agora eu gostaria de indicar alguns exercícios obrigatórios para serem realizados por vocês, entre os quais assistir ao filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin, prestando principalmente atenção nas questões relacionadas à gestão racional e técnica do trabalho, o relacionamento entre trabalhadores e máquinas, a divisão do trabalho e o parcelamento das atividades, o planejamento e o controle da gestão de pessoal. Todas essas questões, vocês vão perceber, estão colocadas nos conteúdos apresentados por Charles Chaplin em Tempos Modernos. É preciso que a gente reflita sobre essas questões para compreender como as questões de planejamento, controle, gestão de pessoal, gestão técnica e racionalidade acabam intervindo até hoje nas formas de organização do nosso trabalho. Outra atividade obrigatória é assistir ao vídeo sobre as virtudes do Taylorismo na atualidade. É importante a gente destacar que ainda hoje nós presenciamos inúmeros quesitos tayloristas aplicados nas gestões de trabalho. Entretanto, há elementos do taylorismo que já há muito tempo vêm sendo superados. Esse vídeo destaca exatamente os sucessos e os limites da teoria taylorista para a organização do trabalho. Finalmente, como atividade obrigatória também, sugerimos que vocês participem do fórum de discussão sobre a atividade 1 do módulo 1. Como atividades complementares, eu gostaria de sugerir para vocês a leitura do primeiro capítulo do livro de Adam Smith, A Riqueza das Nações, versando exatamente sobre a divisão do trabalho. Em seguida, eu gostaria de sugerir que vocês assistam ao vídeo sobre a divisão do trabalho de Adam Smith, que retrata exatamente o conteúdo desse primeiro capítulo de A Riqueza das Nações. Também sugiro a leitura do texto sobre Fordismo e Taylorismo, indicado no material complementar de vocês. Além dessas atividades, também são sugeridas como atividades complementares o vídeo sobre Henri Fayol, Ford e o Fordismo,
e o vídeo sobre Taylor e a organização racional do trabalho. Se vocês tiverem um pouquinho mais de tempo, valeria a pena também assistir um vídeo sobre o Taylorismo, o Fordismo e o modelo Just-in-Time. O modelo Just-in-Time é um modelo administrativo e gerencial que foi desenvolvido especialmente a partir dos anos 90. Hoje, ele não é aplicado em boa parte das indústrias no mundo. Entretanto, ele inaugurou sistemas de controle bastante modernos que ainda hoje são usados, em parte, tanto na administração pública quanto na administração privada. Outra sugestão é assistir o vídeo entrevista com Luiz Carlos Cabreira sobre a superação do Taylorismo. Nesse vídeo, Cabreira vai demonstrar alguns elementos do Taylorismo foram definitivamente superados por novas formas de organização do trabalho e da produção. Assim, nós temos alguma influência ainda hoje dos elementos tayloristas, mas vários critérios orientadores da teoria de Taylor já foram superados pela história. Eu também sugiro que vocês assistam ao vídeo sobre as teorias de Taylor e Fayol, que compara exatamente esses dois autores e os seus critérios de avaliação das formas de produção e organização do trabalho. Finalmente, eu sugiro mais dois textos, um sobre Henri Fayol e o outro sobre Henry Ford. Portanto, espero que vocês tenham aproveitado os conteúdos dessa videoaula e nos encontramos nas próximas etapas desse curso de formação do SINSPREV. Muito obrigado e até a próxima.